Queridos irmãos e amigos da Primeira Igreja Batista em Dourados, hoje nós pensaremos sobre o Salmo de número 4. Responde-me quando clamo, ó Deus, da minha justiça, na angústia tu me deste alívio. Tem misericórdia de mim e ouve a minha oração. Filhos dos homens, até quando vocês vão querer transformar a minha glória em vergonha? Até quando amarão a vaidade e buscarão a mentira? Saibam, porém, que o Senhor distingue para si o piedoso. O Senhor me ouve quando eu clamo por ele. Tremam de medo e não pequem. Consultem no travesseiro o coração e sosseguem. Ofereçam sacrifícios de justiça e confiem no Senhor. Há muitos que dizem: quem nos dará a conhecer o bem? Senhor, levanta sobre nós a luz do teu rosto. Mais alegria me puseste no coração do que a alegria deles, quando eles têm fartura de cereal e de vinho. Eu em paz me deito e logo pego no sono, porque só tu, Senhor, me fazes repousar seguro. Este salmo, de acordo com Charles Spurgeon, é um par com o salmo de número 3. E assim, lembrando daquilo que o Salmo número 3 diz, e Spurgeon o descreve como o hino do amanhecer ou o hino da manhã, o Salmo de número 4 pode ser descrito como o hino do anoitecer ou o hino, o cântico da noite. E você tem o verso 8 como base para isso: em paz me deito e logo pego no sono, porque só tu, Senhor, me fazes repousar seguro. E este salmo ele pode ser analisado em 3 partes. A primeira delas, o verso 1, a justiça do Senhor que socorre. E aqui nós temos então o salmista descrevendo esta confiança acerca da justiça do Senhor em sua vida, que traz socorro em momento difícil. Responde-me quando clamo, ó Deus, da minha justiça, na angústia tu me deste alívio, tem misericórdia de mim e ouve a minha oração. Do verso 2 ao verso 6, como nós lemos, o salmista fala sobre a justiça do Senhor que aperfeiçoa, num contexto de piedade, de descrever sacrifícios. Ele se reporta à justiça do Senhor Deus como algo que, em processo de contínuo aperfeiçoamento, abençoa o salmista em seu crescimento espiritual, em meio a todas as adversidades que a vida assim provoca. Dos versos 7 ao verso 8, a terceira parte, nós encontramos a justiça do Senhor que completa. Ele se sente completamente satisfeito, ele está em estado de plenitude quando ele se refere nos versos 7 e 8 a este Senhor que faz com que a sua face ilumine a vida daquele que é piedoso, no caso a vida do salmista, e de todos aqueles que creem e diante dele se prostram. Mas mais alegria me puseste no coração do que a alegria deles, quando eles têm fartura de cereal e de vinho. Em paz me deito e logo pego no sono, porque só tu, Senhor, me fazes repousar seguro. Então, recapitulando, o Salmo fala sobre a justiça do Senhor que socorre, verso 1, a justiça do Senhor que aperfeiçoa, versos 2 a 6, e a justiça do Senhor que completa, que estabelece plenitude de alma, verso 7 ao verso 8. É interessante observar no Salmo que 2 vezes o salmista reverentemente desafia o Senhor. Talvez a palavra desafiar seja inapropriada aqui, mas eu quero estabelecer a força do que ele está fazendo. Em primeiro lugar, ele diz: responde-me quando clamo, ó Deus. Não é uma coisa falada com desrespeito, de maneira irreverente, como um desafio, mas é algo dito com intensidade. E depois ele expressará a mesma convicção quando ele pede para que o Senhor mais uma vez se levante e faça com que a luz do seu rosto brilhe sobre ele. Verso 6. Há muitos que dizem: quem nos dará a conhecer o bem? Senhor, levanta sobre nós a luz do teu rosto.
Então, em meio às pessoas e circunstâncias que acreditam que a vida nada mais é do que um mero acaso, um amontoado ilógico de chances. Isso é o verso 6. Quem nos dará a conhecer o bem? Qual é o sentido? Existe lógica? Existe razão? Para que nos preocuparmos? No entanto, para aquele que crê, a resposta é esta: Senhor, levanta sobre nós a luz do teu rosto, porque de fato na vida daquele que crê existe sentido e propósito, ainda que as coisas ao redor pareçam tão desconexas e ilógicas. Mas aqui você vê a ousadia reverente do salmista: responde-me, levanta-te, Senhor, e ajude-nos. Tudo isto falado com uma intensa reverência, não obstante a intensidade do salmista em oração. E o verso 3 chama a atenção para esta separação divina, que separa para si aquele que é piedoso. Então é uma separação divina, a separação piedosa, é uma separação daquilo que é piedoso, a separação atenciosa também ela é. Verso 3, saibam, porém, que o Senhor distingue para si o piedoso, o Senhor me ouve quando eu clamo por ele. Por essa razão, eu penso nesta separação, Deus separando, Deus distinguindo para si aquele que é piedoso, tirando do contexto da bagunça, da desorganização existencial, ele tira desta confusão aquele que é piedoso para si. Observe bem, Deus tira do meio do caos aquele que é piedoso para si. É uma separação divina, é uma separação piedosa, focada naquele que é piedoso, e Deus assim faz com que esta separação culmine em atenção. Ele diz: o Senhor me ouve quando eu clamo a Ele. E Spurgeon, no belíssimo comentário sobre o verso 3, diz algo sobre a graça distintiva, a graça que é colocada sobre os eleitos, em distinção, obviamente, à graça comum, essa graça que elege. E assim ele diz: eleição é uma doutrina. Eleição é uma doutrina que aqueles que não têm uma mente renovada não conseguem suportar. Todavia, ela é gloriosa e muito bem atestada pela fé, e uma que deveria confortar os crentes em tempos de tentação. Eleição é a garantia de completa salvação e um argumento para o sucesso, para a aproximação de sucesso do trono da graça. Ele que nos escolheu para si mesmo, e fará certamente com que as nossas orações sejam por Ele mesmo ouvidas. O Senhor do eleito não o condenará, ou o eleito do Senhor, melhor dizendo, não será condenado, nem o seu clamor passará sem ser notado e ouvido pelo Senhor, pelo próprio Deus. E assim nós temos nesta doutrina da eleição, segundo Charles Spurgeon, o grande conforto em saber que Deus escolheu para si o piedoso, e assim ele recompensa, fazendo com que o piedoso experimente a grande maravilha de ter suas orações respondidas e a comunhão com o Senhor. Spurgeon diz: ó querido, quando você em seus joelhos, prostrados de joelho, de fato você saberá que em seu ser interior, quando estiver prostrado de joelhos, que você foi separado para uma possessão peculiar de Deus, ou como um tesouro peculiar do Senhor Deus.
E isto deve ser uma coragem inspiradora para você com esta fé que é fervente em oração expressada. Então aqui nós temos Spurgeon falando sobre a segurança abençoadora daqueles que em Cristo foram eleitos de acordo com a presciência de Deus e em sua graça e misericórdia. E assim, nós temos que este que recebe de Deus esta separação, aquele que é separado de Deus ou para Deus, deste contexto no qual vivemos, esse experimenta algo muito, muito especial. Dentre muitas bênçãos, o salmista fala sobre alegria. Verso 7, mais alegria me puseste no coração do que a alegria deles, quando eles têm fartura de cereal e de vinho. A alegria que é divina, esta alegria que é outorgada, ela não foi objeto, ela não é resultado de barganha, ela não foi resultado de mérito, ela não foi resultado de compra, ela não foi resultado de nada, nem mesmo da piedade que a pessoa demonstra diante do Senhor Deus. O fato da pessoa aqui no Salmo 4 ser descrito como piedosa é uma consequência daquilo que Deus fez na vida dela e como ela responde responsavelmente para o chamado de Deus em sua vida. E assim, este desfruta de alegria divina, de alegria que é outorgada. E por esta razão, a alegria ela não é negociável. Assim como ela não foi conquistada por mérito meu, ela foi me concedida pela graça. Eu não preciso temer que por meus méritos eu venha perder os benefícios desta alegria, porque esta alegria me foi concedida, é concedida a todo aquele que crê, a despeito daquilo que eu ou quem quer que seja faça. Este é um ato do Senhor Deus em sua generosidade, em sua misericórdia. E assim, esta alegria, ela é perene. Ela, como disse, não é passiva de negociação, ela não vem e vai por causa dos meus méritos. Isso aconteceria se de mim a alegria dependesse, mas como ela depende do Senhor, ela é perene. Mais alegria me puseste no coração do que a alegria deles, quando eles têm fartura de cereal e de vinho. A minha alegria é constante, quer eu tenha, quer não tenha, quer passe por crises, quer não passe por crises. Ela é assim porque ela é divina, a alegria me foi outorgada e por esta razão ela permanece. Charles Spurgeon também diz que sentir o favor do Senhor por uma hora em nossas almas arrependidas vale mais, vale muito mais do que ficarmos expostos aos raios solares que aquecem neste mundo. Então, ou os raios deste mundo que aquecem temporariamente e parcialmente. Então, não fiquemos satisfeitos com o calor que o mundo, que o sol deste mundo oferece, mas que tenhamos a satisfação da luz da face de Deus brilhando sobre as nossas vidas. Há muitos que dizem: quem nos dará a conhecer o bem? Senhor, levanta sobre nós a luz do teu rosto. Quando você e eu dobrarmos os joelhos perante o Senhor, lembre-se que ao fazê-lo, nós estamos desfrutando de uma grande, grande realidade, que o Senhor separou para si aqueles que são piedosos. E nesta separação soberana da parte de Deus, existe conforto para nós, porque Ele concede a alegria que é dele mesmo e que estará conosco para todo sempre. O Senhor Jesus Cristo disse em João, no capítulo 17 e o verso 13, mas agora vou para junto de ti, e isto falo no mundo, para que eles tenham a minha alegria completa em si mesmos. Eu ainda busco entender a gravidade, as implicações deste verso que acabei de ler em João.
mas no processo de continuar aprendendo e experimentando todo o conteúdo do que Jesus diz em João 17,13, o que permanece para mim é o desafio de continuar olhando para Cristo, dele mais receber e experimentar a alegria do Senhor, que em si mesma é um mistério, mas um maravilhoso mistério. E o meu desejo é que nós, como salmista, no Salmo 4, experimentemos a glória da face da luz de Cristo brilhando em nossas vidas e assim a alegria dele em nós, hoje e para todo sempre. E que para este fim, o Deus Trino de Israel nos ajude. Oremos. Senhor, nosso Deus e Pai, graças te damos pelo privilégio de nos aproximarmos de Ti. Agradecemos pela honra e pela liberdade que temos de acessar a Sua presença, de adentrar a Sua presença e falar contigo tão naturalmente. Pai querido, abençoa os meus irmãos e irmãs ao redor do mundo e que a graça distintiva do Senhor possa repousar sobre aqueles que são piedosos e que esta graça nos dê a segurança, ainda que orando em meio às adversidades, de que o Senhor é por nós e que o Senhor nos concede tudo aquilo que precisamos, acima de tudo, a alegria de Cristo, o próprio Cristo em nossas vidas. Muito obrigado por esta grande bênção, muito obrigado pela realidade com a qual estamos envolvidos, essa realidade maravilhosa de termos um relacionamento contigo. Ajude aqueles que estão passando por aflições, ajude aqueles que estão precisando de um anoitecer pacífico para que possam repousar e dormir o sono dos justos. Conceda o descanso de alma ainda neste dia, no anoitecer do mesmo, e conceda para os seus filhos e filhas a paz e a serenidade, a alegria que excedem todo o entendimento, hoje e para todo sempre. Esta é minha oração, no nome santo de Jesus Cristo. Amém.